Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Luciano Leal, você está aqui no canal Lab Web. E hoje eu gostaria de estar contando uma história para vocês, tá? Por causa do tema que a gente vai debater hoje, tá? Que eu estou falando aqui a respeito da importância de você utilizar a ferramenta certa no seu trabalho, tá? Então, antes de começar a analisar isso daí, eu vou contar a história para vocês entenderem o contexto aí que eu estou querendo dizer. Então vamos imaginar a seguinte coisa, vamos imaginar que de repente eu sou casado, tá? Isso daí é uma informação real. Então vamos imaginar aí que eu sou casado e mas a minha esposa ela passou num concurso. Vamos imaginar, sei lá, em Foz do Iguaçu, alguma coisa, tá? Então é uma cidade totalmente longe, mas daí vamos imaginar assim, é um concurso que ela vai ganhar bem, alguma coisa, tá? E a gente pegou e falou assim, não, beleza, vamos pra lá, tudo junto, daí depois eu vejo algum trabalho, alguma coisa pra eu fazer lá. E a gente foi, né? Então pegamos toda a mudança, né, ajeitamos tudo e a gente foi. Vamos imaginar que ela iria começar na segunda, a gente chegou no domingo, vamos imaginar aí que atrasou a mudança, teve um monte de coisa, então a gente chegou no domingo quase que à noite ali, praticamente teve tempo só de ajeitar a cama, deitar, dormir, tá? E no dia seguinte ela já levantou, já trocou de roupa e já foi trabalhar e eu fiquei na casa lá para arrumar a casa. E vamos imaginar que tá uma bagunça, tá tudo com um monte de caixa, aquela coisa de mudança que eu acho que se você já fez, você já deve ter visto. Muito bem, e daí o que acontece? A minha esposa foi trabalhar e eu comecei a mexer nas caixas ali e eu vi de repente a caixa de mantimento, né? E eu vi ali, né, tipo, puxa vida, né, tem fubá, tem as coisas ali, farinha, e daí eu falei, puxa vida, eu acho que eu vou fazer um bolo, né? A hora que a minha esposa voltar, né, eu recebo ela com bolo, né? Pô, legal isso daí. E daí o que acontece? Vamos imaginar que eu peguei, fui lá, juntei, vi todos os ingredientes, né? Olhei no celular ali, vi a receita e eu comecei a juntar os ingredientes, só que bolo, a gente tem um negócio que a gente chama de bater o bolo, ou seja, bater a massa, né? Então é você misturar a massa ali. E só que eu procurei ali no meio das caixas e eu não consegui encontrar a ferramenta certa, que seria no caso a espátula ali, tá? A batedeira também não consegui achar, então vamos imaginar ali que não consegui achar nada ali para bater. E daí eu falo, caramba, e agora como é que eu vou fazer, né, para terminar o bolo? Puxa vida, já coloquei todos os ingredientes, já estou esquentando o forno, mas daí como é que eu faço, né? Puxa vida, e agora? E eu estou mexendo ali nas caixas, vamos imaginar que eu acabei chegando numa caixa que tem um martelo. Daí você vai falar assim, nossa, mas não dá para pegar, o martelo é para bater prego, o martelo não é para bater bolo, tá? Mas vamos imaginar aí que de repente eu olhei ali no desespero tudo e vamos imaginar assim que foi um martelo novo que eu acabei de comprar, ele tá até com plastiquinho lá tudo. Daí eu falei, ah cara, eu acho que dá para arriscar. Então vamos imaginar que eu fui lá, peguei lá, tá, a gente que é homem, tá, se você é uma mulher tá assistindo esse vídeo, com certeza vai falar assim, nossa, que horrível, tá, mas a gente que é homem, às vezes tem uns negócios desses, você fala assim, não, vamos ser prático, tá. Então vamos imaginar que eu fui lá, peguei o martelo e lavei bem lavadinho, tá, e usei o martelo lá para pegar e bater o bolo, tá, uma coisa meio estranha, mas assim, vamos imaginar que eu utilizei. E fiz o bolo, tá, o bolo ficou pronto, a hora que a minha esposa chegou, o bolo já estava pronto. Mas vamos imaginar que junto com a minha esposa, tá, veio uma amiga de trabalho, tá, que é uma menina que já trabalha lá nesse emprego que ela tá, e veio junto com o marido, tudo, né, vieram trazer a minha esposa na casa, a gente conversou, tudo, né, a gente ficou conversando ali, eles comeram o bolo, e aquele negócio, como a gente acabou de mudar para a cidade, eu não tenho emprego ainda, tá, nessa história. E daí é aquele negócio, puxa vida, não tem emprego, e daí eu tô conversando e vamos imaginar que o casal ali comeu o bolo, acharam o bolo muito gostoso, falaram, puxa vida, você não gostaria de começar a fazer bolo? Olha, eu tenho um parente meu que ele tem um supermercado, então acho que você poderia pegar, começar a fazer bolo, ó, você deu um pedaço para mim, eu levo lá para ele experimentar. Então vamos imaginar que ele pegou o bolo, levou pro parente dele experimentar esse bolo, e o parente dele comeu o bolo, gostou, falou, cara, beleza, pode trazer aí que eu vendo o bolo para ajudar ele. Então vamos imaginar aí que daí eu fui, comprei todos os equipamentos, tudo certinho lá, né, no caso as embalagens, e eu comecei a fazer o bolo. Muito bem, então não é a minha área, tá? Mas vamos imaginar aí que eu comecei a fazer o bolo lá, tô fazendo o bolo, só que a primeira vez que eu fui tentar fazer, por algum motivo não deu muito certo. Vamos imaginar, sei lá, sei lá, faltou algum detalhinho, vamos por exemplo, de repente o leite estava gelado ou eu não esquentei o forno direito, então eu fiz o bolo, daí eu já, nesse momento, a minha casa já está toda em ordem, então fui lá, tentei fazer com a espátula, mas o bolo deu errado por algum outro motivo. Mas daí o que acontece? Na minha cabeça eu falo, puxa vida, mas por que daquela vez que eu fiz o bolo com o martelo deu certo e agora que eu estou fazendo com a ferramenta correta não deu certo? Vamos imaginar que daí eu falo assim, vou fazer um teste, não sei lá, não custa nada. Daí eu fui lá e tentei fazer de novo com o martelo.
e deu certo, porque agora, sei lá, o leite estava na temperatura certa, o forno já estava quente, então deu certo. Só que daí na minha cabeça ficou esse negócio que para fazer bolo tem que fazer o bolo com martelo. Como ninguém sabe, né, eu comecei a fazer os bolos e estou lá fazendo os bolos com martelo. Só que assim, tem um limite físico, que é o quê? O meu próprio físico, então o tempo de quantos bolos eu vou conseguir fazer ao longo do tempo. Então assim, vamos imaginar que, sei lá, eu consiga fazer aí 4 bolos por hora, tá? Entre você bater a massa e colocar lá o bolo passar. Então durante o dia você faria, se eu trabalhar 4 horas de manhã e 4 horas à tarde, então eu faria, no caso, 16 bolos de manhã e 16 bolos à tarde. Esse é meu limite, tá? Eu não consigo fazer mais bolo do que isso. E daí vamos imaginar, tá, né, dentro dessa nossa história aí, que de repente me ofereceram lá para usar uma batedeira. E daí eu peguei, olhei essa batedeira e daí tinha um monte de manual, um monte de coisa estranha. E daí você falou assim, mas é muito complicado, meu Deus, como é que eu vou fazer isso daí? Acho que não vai dar. Nossa, não sei. E eu acho na minha cabeça que é muito mais fácil eu bater o bolo no martelo. Só que na verdade, tá, se eu me dedicasse um pouco mais para ler o manual, de repente para fazer um curso, alguma coisa, para aprender a mexer nessa batedeira, que é a ferramenta ideal, eu conseguiria de repente ter um salto de produtividade. Então vamos imaginar que de repente eu conseguiria fazer 8 bolos por hora, quer dizer, no final do dia eu vou ter muito mais bolo. Daí vamos imaginar que de repente, quando eu tiver domínio dessa ferramenta, eu poderia fazer de repente 20 bolos por hora. Então você vê, ó, eu vou estar dobrando muito mais, né, uma quantidade assim bem maior de bolo. Tá? O que eu estou querendo dizer para vocês nesse vídeo, tá? Eu já vi muitas pessoas fazendo um comentário, tipo assim, você olhar a arte de uma pessoa e de repente a pessoa fazer tipo livro em Corel, jornal em Corel, revista em Corel, tá? E não apenas em Corel, mas de repente tipo alguma arte também que a pessoa vai lá e monta tipo no Photoshop, daí você fala, poxa vida, mas essa arte, o certo era você estar montando no Illustrator ou no InDesign em outra ferramenta. E daí você conversa com a pessoa e a pessoa fala assim, mas sabe o que é? É que eu acho mais rápido mexer no Corel, eu acho mais fácil mexer no Illustrator, mais fácil mexer no Photoshop, tá? Eu acho muito mais fácil porque eu já conheço a ferramenta, daí eu tento mexer na outra, eu achei muito complicado, não vai dar. Gente, na verdade, o que você está fazendo você está batendo bolo com martelo. Então, se você pensar no pacote da Adobe, tá? A gente tem aí Illustrator, InDesign e Photoshop. Cada um tem uma função. Então, se você pegar e trabalhar com uma ferramenta só, você vai ter um limite de até onde você consegue chegar. Mas se você trabalha com as 3 ferramentas, você pode olhar para um impresso que você vai fazer, uma arte, e você fala, olha, essa ferramenta é mais indicada. E em vários casos, de repente, você vai estar usando uma ferramenta de um jeito, outra ferramenta de outro jeito, e mais uma outra ferramenta junto, tá? É a mesma coisa se você for pensar uma coisa básica aí, tipo que a gente usa no dia a dia. Por exemplo, você fazer feijão, tá? Cozinhar feijão. Para cozinhar feijão você vai precisar de uma panela de pressão, você vai precisar de uma frigideira para daí depois você fritar o tempero, você vai precisar de uma concha, às vezes se você quiser de repente amassar um pouco o feijão, a gente tem uma outra ferramenta, né, que é para você poder amassar o feijão. Então veja que apenas para a gente fazer uma coisa simples que é feijão, a gente usa um monte de ferramenta, tá? Um monte de coisas aí. E para a gente fazer arte também a coisa é a mesma, tá? Então espero que vocês tenham gostado, esse é o vídeo de hoje, tá? Até o próximo vídeo.